Deixa ele começar. Bem, a partir de agora está sendo gravado, fique à vontade para compartilhar sua tela, fazer sua apresentação, tá bom? Beleza, eu vou compartilhar. Estão conseguindo ver minha tela? Oi? Boa tarde. Então, me chamo Marlon, sou estudante do curso de Engenharia Florestal e a área de trabalho do meu estudo de trabalho de conclusão de curso foi na área de melhoramento genético. Meu trabalho intitula-se Melhoramento de Zerreia tuberculosa, o IP-felpudo, seleção estatístico-genética e enxertia de indivíduos elite. O IP-felpudo é uma espécie madeireira nativa da Mata Atlântica, que com seleção e recombinação dos melhores indivíduos em testes de progênies, a gente vai conseguir introduzir na nossa silvicultura produtos florestais madeireiros complementares, já que essa espécie tem alto potencial silvicultural e qualidades madeireiras, como boa densidade básica, resistência, flexibilidade. E na parte silvicultural, ela apresenta uma característica singular, que é a adesão natural. Essa qualidade dela, ela pode proporcionar na silvicultura uma redução do manejo, de gastos com manejo, já que essa adesão proporciona um fluxo retilíneo dos indivíduos. A árvore pode chegar até 23 metros de altura e 60 centímetros de DAP. E a madeira dela é principalmente usada para a produção de cabos de ferramentas, obras internas e construção civil. Os objetivos do estudo foi caracterizar a variabilidade genética de um teste de progênese e procedência de Zerreia tuberculosa, selecionar as matrizes, potenciais genitores, potenciais clones, por meio dessa análise estatístico-genética, avaliar a progressão genética futura da população de melhoramento, com simulação de cruzamento aberto entre os 10 melhores indivíduos potenciais genitores, e estudar a viabilidade enxertida desses indivíduos que foram selecionados. A área experimental, onde foi instalado o teste de progênese da Zerreia tuberculosa, localiza-se em Trancoso, na Bahia, e foi instalada em novembro de 2013. Os indivíduos ali presentes, eles são de origem de 30 famílias, as quais foram coletadas em diferentes procedências do estado do Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. O teste de progênese fica na empresa Simbiose, Investimentos e Participações, e tem testes com várias espécies nativas da Mata Atlântica, buscando gerar materiais genéticos melhorados com alta qualidade madeireira. O delineamento estatístico utilizado foi de blocos ao acaso, em que foi estabelecido 10 árvores por família e uma única árvore na parcela. O espaçamento entre essas árvores foi de 4 por 4 metros. Na avaliação dos indivíduos do teste, foram utilizados os seguintes critérios. Mediu-se o diâmetro e altura do peito dos indivíduos, o DAP em centímetros, a 1,30 m do solo. Atribuiu-se uma escala de notas para a forma do fuste dos indivíduos, em que foi dado nota 1 para indivíduos ideais, com fuste ideal, 2 para indivíduos que apresentavam uma tortuosidade no caule, a nota 3 para indivíduos que apresentavam 2 ou mais tortuosidades e uma nota 4 para os indivíduos que apresentavam uma perda de dominância apical. Essas avaliações foram feitas com 3,5 anos de idade. Além dessas duas, foram feitas as seguintes avaliações também, de escala de notas para espessura de galhos, em que foi dado nota 1 para indivíduos que apresentavam galhos finos, 2 para indivíduos que apresentavam galhos médios e 3 para indivíduos que tinham galhos grossos no seu fuste. E para o número de fustes, um outro critério de avaliação foi o número de fustes, em que foi dado nota 1 para indivíduos que apresentavam um único fuste, 2 para indivíduos que tinham 2 fustes, 3 quando tinham 3, e assim sucessivamente, quando tinha mais fustes, eram atribuídas a mesma quantidade de fustes
a nota. A partir da coleta, do levantamento dessas informações dos indivíduos do teste, foi feita uma análise genética, utilizando o software de melhoramento genético Selegen, e os resultados obtidos foram usados para fazer a seleção desses indivíduos para a seleção de melhores famílias, seleção dos potenciais genitores e seleção dos potenciais clones. Na seleção das famílias, foi utilizado o valor genético dos indivíduos em relação ao caráter DAP. Foram selecionados entre as 30 famílias do teste as 10 melhores. E esse cálculo do ganho das famílias é feito subtraindo-se a média geral dos indivíduos pela média genética da família selecionada, dividido pela média geral dos indivíduos. E o resultado do ganho é dado em porcentagem. Na seleção de potenciais genitores, selecionou-se os indivíduos a partir do seu valor genético, e os indivíduos foram somente selecionados indivíduos que tinham nota 1 para forma e número de FUST, ou seja, um FUST ideal. E indivíduos potenciais genitores que estavam dentro das melhores famílias com efeito genético positivo também. Foi selecionado um potencial genitor de cada uma das 10 melhores famílias. O ganho calculado foi feito em relação ao DAP e é calculado fazendo a subtração da média geral dos indivíduos pela média genética do indivíduo selecionado, dividindo pela média geral dos indivíduos. A seleção dos potenciais clones foi feita em relação ao seu valor genotípico, o valor genotípico dos indivíduos, e a fórmula de cálculo foi feita em relação ao caráter DAP, e o cálculo é feito subtraindo-se a média geral dos indivíduos pelo valor genotípico de cada um potencial clone, dividido pela média geral desses mesmos indivíduos. Não, dos indivíduos potenciais clone, dos indivíduos da população original. Para fazer a progressão genética da minha população de Zéria tuberculosa, foi feita a simulação do cruzamento aberto entre os 10 potenciais genitores, os mesmos que serão utilizados para fazer a recombinação em pomar. Esse cálculo é feito pela soma da metade da produção média estimada das árvores que serão oriundas das sementes a serem geradas nesse pomar de recombinação, mais a metade da média genética dos indivíduos selecionados para cruzamento, de todos os indivíduos, no caso. É a soma da metade de um dos potenciais genitores, de cada um, mais a soma de todos, a metade de todos. A predição dos ganhos genéticos nessas sementes a serem geradas com a recombinação no pomar de hibridação é feita fazendo a subtração da produção média estimada das árvores, oriundas dessas sementes, menos a média geral da população original, dividido pela média geral da população original. E o deslocamento de média da minha população não melhorada é feito fazendo a subtração da minha população melhorada, oriunda dessas sementes, a serem geradas após a indução de florescimento precoce no pomar de recombinação, indoor, menos a média geral da população original, que no caso foi feita em relação ao caráter DAP. As mudas que foram utilizadas como porta-enxerto no processo de execução da enxertia, essas foram de origem seminal, onde que foram coletadas dos melhores indivíduos de cada família. Essas foram cultivadas em vasos de 5 litros, aplicando-se um fertilizante de liberação lenta Basacote, 40 gramas em cada uma, e foram irrigadas frequentemente até atingirem um porte ideal para ser executada a enxertia. A coleta dos enxertos no teste de progênese foi feito sempre na parte média da copa dos indivíduos. Priorizou-se os galhos que apresentavam frutos e em condições saudáveis. O tamanho médio coletado desses enxertos foi entre 4 e 12 centímetros, e após feita essa coleta dos enxertos, dos potenciais genitores,
Foi feito o umedecimento para que mantesse sempre a sua turgescência, utilizou-se um borrifador para isso, com água, e esses foram envolvidos com papel toalha e depois colocado em saco plástico, para ser feito o transporte. O armazenamento desses enxertos para fazer o armazenamento desses enxertos, foi utilizada uma caixa térmica com gelo, e após colocar esse gelo, foi colocado uma camada de papelão para evitar o contato direto entre os propágulos e o gelo, o que pode ocasionar, caso esteja em contato direto, uma queima que não aconteceu e não deveria acontecer e não aconteceu. E esses enxertos foram identificados, cada saquinho, com uma placa em que tinha o número de família, o número da família e o número do indivíduo coletado. E após a coleta desses enxertos e transporte, foi executada a enxertia no laboratório de revicultura da CEPLAC. Para fazer a enxertia, utilizou-se tesoura de poda, fita para filme, fita veda-rosca, canivetes apropriados para fazer enxertia, papel, borracha, placa de identificação, um recipiente para ir colocando cada um dos saquinhos, cada um dos saquinhos dos potenciais genitores dentro do recipiente, e um borrifador para sempre manter a turgescência desses indivíduos e assim proporcionando o sucesso da taxa de pegamento, né, não diminuindo o vigor dos propágulos. A técnica utilizada foi a de garfagem cheia, também conhecida como de topo. Para executar essa técnica, a gente faz um corte em bisel nos lados opostos da base do enxerto. Isso é demonstrado na figura B e C. E após fazer esse corte nos enxertos, é feito um corte com uma tesoura de poda na parte média dos porta-enxertos e feito um corte longitudinal com um canivete nesse porta-enxerto para poder fazer a inserção do enxerto no porta-enxerto. O corte no porta-enxerto foi mais ou menos de 1 centímetro. Priorizou-se sempre ramos laterais nos porta-enxertos para manter a atividade de fotoassimilação desses indivíduos e sempre mantido 3 a 4 gemas no enxerto. Após fazer a junção entre esses segmentos, porta-enxerto e enxerto, foi feito o recobrimento na parte de junção, primeiramente com a fita parafilme e depois com a fita veda-rosca, para a gente manter uma firmeza e uma conexão ideal e cambial entre esses segmentos, assim proporcionando que seja feito que tenha sucesso na taxa de pegamento, né, no pegamento dos indivíduos. Após feita essa junção, esse envolvimento na parte da junção, foi aplicado também a fita parafilme em todo o resto do enxerto, para que ele seja protegido. Aqui é uma imagem das mudas enxertadas. No total foram feitas 100 enxertias, sendo 10 repetições para cada um dos 10 melhores potenciais genitores. Nesse momento foi feita a medição também do diâmetro do porta-enxerto e do diâmetro dos enxertos com o uso de um paquímetro digital. Aqui fizemos com os resultados obtidos no software Selegen, a gente obteve as estimativas dos parâmetros genéticos, e é importante para a gente saber a variação genética da nossa população de melhoramento e predizer a viabilidade de ganhos genéticos com as avaliações, né? Essas estimativas foram feitas para o caráter DAP, fuste, forma, galhos e sobrevivência. E para o parâmetro de herdabilidade, foi obtido um valor baixo para fuste e forma, e um valor moderado para DAP e galhos. E para sobrevivência foi encontrado um valor nulo. Para sobrevivência, por termos encontrado um valor nulo, quer dizer que não há controle genético para esse caráter e que as falhas no teste são em relação ao manejo de campo e não à genética da família. No entanto, para DAP e galhos, a gente observa um moderado controle genético, o que proporciona o que podemos saber, que nos indica que há moderada viabilidade, que há moderada capacidade de obter ganhos com seleção nas futuras avaliações.
Para o coeficiente de determinação dos efeitos de procedência, foram obtidos valores que variam entre 0,01 para fusto de forma até 0,05 para o DAP. Isso nos indica que há baixa variação entre as procedências, ou seja, essas não se diferem muito. Para o coeficiente de variação genotípica entre progenes, foram encontrados resultados que variam entre 1,65 para o FUST até 10% para o DAP. Então, de acordo com esses resultados, esses valores, a gente pode indicar como a seleção da população que o mais adequado é utilizar o caráter DAP. No coeficiente de variação relativa, foram encontrados valores que variam de 0,57 até 4,67 para o DAP, e quando a gente encontra um valor que é superior a 1, no caso DAP, forma e galhos, a gente sabe-se que há uma maior variação entre as progênies. Enquanto para o FUST e sobrevivência não teve tanta variação entre as progênies, teve uma menor variação entre essas progênies. No valor de acurácia foram encontrados resultados baixos, e para a média geral, um DAP de 7,34 e sobrevivência de 0,74. No ordenamento das famílias, foram encontrados resultados variaram entre 32,34% até 6,29%. As principais famílias dos primeiros classificados foram a 17 e a 20. É importante fazer esse ordenamento, porque a partir desses ordenamentos das melhores famílias, a gente vai poder saber em quais selecionar os potenciais genitores. Na seleção dos genitores, foram encontrados resultados que variam entre 33,98% a 7,72%. As duas principais árvores foram a 167 e a 169, sendo a primeira da família 17 e a outra da família 19. E é importante fazer essa seleção dos genitores, porque a partir desses indivíduos a gente vai poder os direcionar para a formação do nosso pomar de recombinação. Esses apresentam, aqui no caso, principalmente os 5 primeiros classificados, apresentam alta capacidade de transmitir seu mérito genético aos seus descendentes. Na seleção de potenciais clones, essa seleção foi feita pelos seus valores genotípicos, foram obtidos valores que variam de 76% a 39,12% para os 15 principais classificados. A gente consegue observar que as duas primeiras árvores que foram classificadas são as mesmas, que foram classificadas também nas mesmas posições na seleção de potenciais genitores, e os resultados aqui encontrados, eles são superiores à seleção de potenciais genitores, porque, como a gente sabe, no valor genotípico tem um efeito adicional, que é o efeito não aditivo. É importante fazer essa seleção dos potenciais clones, porque a gente vai conseguir direcionar para clonagem e formação de testes clonais. No progresso genético, é esperado que os indivíduos oriundos das sementes que serão geradas a partir da formação do pomar de recombinação, indivíduos que tenham um DAP entre 9,97 centímetros e 8,95 centímetros, como vemos aqui no PES, na coluna PES. Os ganhos desses indivíduos variam também entre 27,24% a 14,11%. Aqui é um gráfico que mostra a progressão genética de melhoramento dessa espécie nativa, foi feito no software R, e a gente consegue observar na linha tracejada em cinza que a média da nossa população na melhorada tinha um DAP de 7,84 centímetros, e com a seleção passou a ter 9,42 centímetros, ou seja, teve um ganho genético e um aumento fenotípico nessa população. Espera-se que se tenha com a recombinação. Na enxertia, foram obtidos resultados que variam entre 20% a 80% de taxa de pegamento. Essa avaliação foi feita aos 30 dias após a execução, e
Alguns indivíduos apresentavam um grau de parentesco de 25%, aqueles que eram da mesma família, e os que não eram apresentavam 0% de parentesco. Esse parentesco poderia proporciona maior compatibilidade entre os segmentos na enxertia. Além disso, foi feita uma rede de correlações entre as variáveis de pegamento, diâmetro médio do porta-enxerto, diâmetro médio do enxerto e do parentesco, e que a gente observou que a maior correlação foi entre o pegamento e o diâmetro médio do porta-enxerto. Foi de 0,55 esse valor de correlação. E isso nos indica que tem-se um maior aumento da taxa de pegamento quando a gente tem um diâmetro médio dos porta-enxertos de mais ou menos 1,5 centímetros, que foi o utilizado. Aqui são algumas imagens do crescimento dos propágulos enxertados. A primeira imagem, que são os primeiros brotos que apareceram aos 10 dias. O B, as primeiras folhas após 17 dias. Na imagem C temos as primeiras folhas bem formadas, e na D o resultado final de avaliação, que foi aos 30 dias. Então, a gente teve uma população original que apresenta variabilidade para os caracteres DAP, forma e galhos, e que assim também permite ganhos genéticos. A análise genética do teste de aerotuberculose indicou a existência de progenes, potenciais genitores e clones com mérito genético, e a progressão genética da população de melhoramento evidenciou um avanço genético e ganho no caráter silvicultural DAP. E a enxertia do IP-felpudo é viável por meio da técnica de propagação vegetativa do tipo de topo, grafagem de topo, sendo a taxa de pegamento geral de 51% dos indivíduos. Eu quero agradecer a Simbiose pela disponibilidade de fornecer os dados, aos meus professores da Universidade Federal do Sul da Bahia, ao CNPq pela disponibilidade de bolsa durante a minha iniciação científica, e à equipe do Laboratório de Melhoramento Florestal e Análise de Dados, que eu faço parte. Obrigado.